Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 32 minutos agora, 6h32. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é quarta-feira, 15 de maio do ano de 2024. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha a nossa programação aqui na Rádio Número 1 da região nessa quarta-feira. 6 horas e 33 minutos. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Conab ajusta a previsão de safra de grãos com destaque para soja e milho. Audiência sobre renegociação do FIES é adiada na Câmara dos Deputados. Banco do BRICS vai destinar 5,7 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Temperatura no sul e sudeste goiano pode chegar a 13 graus nessa quarta-feira, o que diz a previsão. Motorista de aplicativo é preso com 25 mil comprimidos de anfetamina em Goiânia. Dengue, quase todos os estados brasileiros têm tendência de queda. VaptVupt passa a contar com modalidade que facilita o agendamento para serviços presenciais. Governo flexibiliza regras para a produção de alimentos no Rio Grande do Sul. Saúde alerta para a disseminação da febre oropouche no país. Não saia daí. Logo após a abertura, nós voltamos trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 34 minutos, uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados anunciou o adiamento da audiência agendada para esta última terça-feira, que visava discutir os critérios adotados pelo governo para a renegociação das dívidas dos alunos com o Fundo de Financiamento Estudantil FIES. O evento, solicitado pelo deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, foi remarcado para o dia 28 de maio. A mudança na data da audiência não afeta, no entanto, a vigência do programa Desenrola FIES. Esse programa permite que estudantes busquem descontos nos débitos até o dia 30 de maio, se dirigindo ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal. As renegociações abrangem contratos firmados até 2017 com dívidas registradas até 30 de junho de 2023 sob os termos da Lei 14.719/23. Os descontos oferecidos podem chegar a até 99% do total da dívida consolidada, além de um potencial abatimento de 100% dos juros, variando conforme cada caso. O deputado Gustavo Gayer fundamenta a importância da audiência, destacando dados do Ministério da Educação que apontam cerca de 1.200.000 pessoas inadimplentes no FIES, acumulando um saldo devedor de aproximadamente 54 bilhões de reais. E o novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS, vai destinar 1.115 bilhões, cerca de 5.750 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela presidente do NDB, Dilma Rousseff, nas redes sociais. Desde o fim de abril, o estado vem sendo fortemente atingido por temporais, enchentes e alagamentos. Em seu perfil na rede social X, Dilma classificou o momento vivido pelo estado brasileiro como difícil e doloroso e citou um cenário de calamidade pública. Segundo Dilma, o montante será liberado em parcerias com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco do Brasil e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. No curto prazo, serão destinados ainda, de acordo com Dilma, 295 milhões de dólares previstos em um segundo contrato com o BRDE em processo de aprovação final. E o nível do Rio Guaíba se mantém na faixa acima de 5 metros. Os detalhes é com Diego Brião. O nível do Lago Guaíba, situado junto a Porto Alegre, se manteve estagnado durante a terça-feira na faixa dos 5 metros e 20 centímetros. A cota de inundação é de 3 metros.
ou seja, a cota da terça estava 2,20 metros acima. Diversas ruas e bairros ainda estão inundados na capital gaúcha. Entre os rios que desaguam no Guaíba, o Rio dos Sinos foi o único que apresentou elevações mais expressivas durante a terça-feira. Rios como o Gravataí, Jacuí, Caí e Taquari, que também enviam águas ao Guaíba, ou apresentaram queda ou estagnação durante o mesmo período. Na região sul do estado, a Lagoa dos Patos, na cidade de Rio Grande, apresentou queda do nível das águas durante a terça, segundo informou a prefeitura. A quantidade de pessoas alocadas em abrigos em todo o estado era de aproximadamente 80 mil ao final da terça. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, destaca a atenção destinada a estas pessoas, assim como um aporte com recursos estaduais para o atendimento delas. Esteja acompanhando a situação desses abrigos e possamos ajudar a dar a melhor qualidade de atenção, de acolhimento nesses abrigos, mesmo que não sejam do Estado. Nós queremos, como Estado, dignificar esses espaços onde as pessoas terão que conviver durante muitos dias ainda. Então nós estamos destinando 12 milhões de reais do governo do Estado para um programa aqui de qualificação da infraestrutura dos abrigos. O governo federal faz um repasse também para as prefeituras, para o acolhimento nesses abrigos. A gente vai agregar ao valor que é repassado federal 12 milhões de reais, equivalentes a R$150 por pessoa. O aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre segue com as operações suspensas por tempo indeterminado, assim como o porto local. No porto da cidade de Pelotas, no sul gaúcho, o embarque de toras de madeira segue suspenso e as atividades estão paralisadas no terminal, conforme informa o governo estadual. 2 barragens estão classificadas no nível de emergência, ou seja, com risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas. Uma delas, a UHE Bugres, fica situada na cidade de São Francisco de Paula, na região da Serra, enquanto que a outra, a barragem Santa Lúcia, está localizada no município de Putinga, no centro-norte gaúcho. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. E na manhã desta terça-feira, o governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, inaugurou a Escola Superior de Polícia Penal na capital do estado. Com um investimento de R$302 mil, a unidade, agora credenciada como escola de governo, promete ser um marco na capacitação e formação dos servidores da Polícia Penal, fortalecendo assim a segurança pública do estado. O evento contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Renato Brum, que destacou a importância de valorizar a formação dos integrantes da corporação para garantir um serviço de qualidade. A reforma da escola penal foi fundamental para a melhoria da estrutura física, localizada na Avenida Goiás, setor central de Goiânia. Com 10 salas de aula, uma sala de informática, biblioteca e auditório para 100 pessoas, a unidade está preparada para receber os futuros policiais penais e aqueles que buscam aprimoramento profissional. A diretora da Escola Superior de Polícia Penal, Ana Lúcia Borges, anunciou que estão programados 63 cursos cognitivos e 30 operacionais para este ano, beneficiando mais de 5 mil servidores que serão capacitados em diversas áreas. Os policiais penais aprovados nos próximos concursos serão direcionados para a escola, onde vão receber formação especializada em execução de polícia penal antes de serem lotados nas unidades prisionais. E as temperaturas mínimas continuam baixas em Goiás, principalmente nas madrugadas e manhãs. Nesta quarta-feira, como estamos presenciando, não será diferente. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás aponta que a mínima chega a 13 graus nas região sul e sudoeste do estado. Do mesmo modo, as regiões central e leste mantêm a mínima de 14 graus nesta quarta-feira, enquanto que o norte e o oeste goiano marcam 20 e 17 graus, respectivamente. Segundo o CIMEGO, a quarta-feira será de predomínio de sol em todas as regiões do estado de Goiás, com as temperaturas máximas em elevação. A umidade relativa do ar está em declínio no período da tarde, gerando alerta. E os brasileiros nascidos em maio e junho já podem receber o abono do PIS/PASEP. Quem traz a boa notícia é Humberto Ferretti. Brasileiros nascidos em maio e junho recebem o abono salarial, o chamado abono do PIS, nesta quarta-feira. Tem direito ao benefício quem, em 2022, trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada e recebeu, em média, até 2 salários mínimos por mês.
Também é preciso estar inscrito no PIS ou no PASEP, no caso dos funcionários públicos, há pelo menos 5 anos. O valor máximo do abono é referente a um salário mínimo atual de R$ 1.412. Ao todo, cerca de 24 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Para receber, o trabalhador deve ir a uma agência da Caixa. Mas quem tem o cartão cidadão pode sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos e até nas lotéricas. No caso dos funcionários públicos, o abono é pago via Banco do Brasil. O cidadão pode consultar pelo portal gov.br ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital se tem direito ao benefício. Já o calendário completo de pagamentos está disponível no site da Caixa Econômica Federal. Os últimos a receberem, 15 de agosto, serão os cidadãos que fazem aniversário em novembro e dezembro. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43. O Atlético Mineiro publicou ontem um ofício em que defende a paralisação do Campeonato Brasileiro por conta de chuvas e alagamentos que atingiram o Rio Grande do Sul. O documento foi enviado para a CBF, que convocou uma reunião para o dia 27 de maio com todos os presidentes de clubes da Série A para debater a possibilidade. Nesse documento, o clube defende que a competição deve ser pausada e só retornar no início de junho. O Galo ainda destaca o pedido do Ministério do Esporte, que formalizou na última sexta-feira o pedido da paralisação da competição através do ministro André Fufuca. O clube mostrou estar alinhado com o pedido da Liga Forte, formada por 11 clubes, que defendeu a interrupção momentânea do torneio. São eles Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Juventude, Fluminense, Fortaleza, Botafogo, Internacional e Vasco da Gama. E os pilotos da Fórmula 1 saem do calor intenso de Miami para uma possível tempestade no Grande Prêmio de Emília-Romagna, que ocorre neste domingo. O circuito de Imola, na Itália, promete ainda oscilar entre chuva e altas temperaturas. Segundo o The Weather Channel, a previsão é de céu nublado e cerca de 25 graus Celsius ao longo dos 3 dias de atividade. Porém, há um alerta de 43% de chance para possíveis tempestades na tarde de domingo, dia da corrida. O GP já foi cancelado no ano de 2023 devido às fortes chuvas na cidade de Imola. Logo, a temporada teve uma corrida a menos do que o previsto para o ano de 2024. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45 e a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, atualizou as projeções para a safra de grãos 23-24, destacando ajustes significativos na produção da soja e milho em diversas regiões do país. No entanto, a forte incidência de chuvas no Rio Grande do Sul gera preocupações com perdas ainda não contabilizadas. No 8º levantamento da safra de grãos, divulgado nesta terça-feira, a Conab aponta para uma área semeada de soja e milho, segunda safra, com destaque para as novas áreas de cultivo em estados como Maranhão, Goiás, Pará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Essa revisão eleva a estimativa de produção para 295,45 milhões de toneladas de grãos. Porém, as adversidades climáticas no Rio Grande do Sul podem impactar negativamente esse número. Segundo o presidente da Conab, Edgar Preto, as chuvas intensas no Rio Grande do Sul dificultam uma avaliação precisa das perdas na região, destacando que o foco principal é garantir o abastecimento e a segurança das comunidades afetadas. A produção de arroz enfrenta desafios devido às chuvas no Rio Grande do Sul, principal produtor nacional. A Conab estima perdas da ordem de 8% da área gaúcha destinada à cultura, enquanto que nos demais estados as condições climáticas favorecem a colheita. Quanto ao feijão, a atenção está voltada para a segunda safra da leguminosa, com destaque para o Paraná, onde as condições climáticas melhoraram em comparação ao início do ciclo, promovendo um desenvolvimento satisfatório das lavouras. Em Minas Gerais, o aumento da área plantada contribui para uma perspectiva de produção 9,5% superior à safra anterior, totalizando 3.320.000 toneladas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas em ponto, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale.
A Aeronáutica confirmou nesta terça-feira que a Fraport, a concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, deve pedir mais 90 dias de interdição das operações aéreas no terminal internacional. Diante disso, o aeroporto só vai reabrir em setembro. A Fraport, no entanto, não confirmou a informação e diz que vai soltar uma nota sobre o tema. Paralelamente, a Agência Nacional de Aviação Civil determinou a suspensão da comercialização de passagens aéreas para voos de origem e destino ao Salgado Filho. A comunicação da Fraport é feita via Notam, um sistema de mensagem que divulga as alterações e restrições de aeroportos pelo país. É por meio dele que a concessionária pede o adiamento da reabertura. A razão para a solicitação segue sendo o alagamento do terminal e da pista. O aeroporto Salgado Filho foi fechado no dia 3 de maio após as chuvas intensas que caíram na região. Boletim divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde aponta que não há mais nenhum estado brasileiro com tendência de aumento de casos de dengue. Enquanto Maranhão e Mato Grosso registram tendência de estabilidade de casos da doença, todas as demais unidades da federação apresentam tendência de queda. Os números mostram que atualmente o país segue com 10 decretos de emergência por dengue nos seguintes estados: Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Ainda segundo o boletim, 632 decretos municipais de emergência por dengue em vigência, sendo que a pasta revisa neste momento mais de 500 deles. Os dados mostram que o país contabiliza em 2024 um total de 4.797.362 casos prováveis de dengue, uma média de 2.362 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, incluindo 53.660 casos de dengue grave ou dengue com sinal de alarme. Há ainda 2.576 óbitos pela doença confirmados e 2.628 em investigação. E o Ministério desmentiu fake news sobre a doação de cesta de alimentos. Vamos conferir detalhes sobre essas fake news com Thaísa Dias. São falsas as informações de que doações de alimentos feitas pela sociedade civil ao Rio Grande do Sul estariam sendo reembaladas e enviadas com a logomarca do governo federal. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, esclarece que está tomando as providências cabíveis em lei para denunciar todos os envolvidos no ato irresponsável de propagação de informações falsas, as fake news. A secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Raal, explica como foi realizada a aquisição e destinação das cestas de alimentos e lamenta a propagação de informações falsas. Nós temos aí adquirido cestas de alimentos em função da emergência do Rio Grande do Sul. O governo federal entendeu que era necessária a aquisição e a entrega de cestas de alimentos, que são essas cestas que são compradas por meio de uma licitação. É uma cesta embalada na embalagem do Ministério do Desenvolvimento Social e com os dizeres de que é proibida a comercialização e a venda por ser uma doação de alimentos para uma situação de emergência. É uma pena que as pessoas estejam se utilizando de um programa federal previsto em lei, uma política pública, para disseminar uma notícia mentirosa. Cada cesta entregue pelo MDS soma 21,5 kg de alimentos e é composta de 10 itens. Arroz, feijão, leite em pó integral, óleo de soja, farinha de trigo ou de mandioca, macarrão, fubá de milho, açúcar cristal, sardinha em óleo e sal. Até agora, R$8.400.000 do orçamento da pasta foram destinados para a compra de 52 mil cestas de alimentos para o estado gaúcho. Desse total, quase 15 mil já chegaram à unidade armazenadora da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, na cidade de Canoas, e mais de 10 mil já foram distribuídas, principalmente a cozinhas solidárias e cozinhas emergenciais, que fornecem refeições a milhares de desabrigados e desalojados. A secretária Lilian Raal reforça que a política de distribuição de cestas em situações de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal está prevista em normas regulamentadoras. É uma pena que algumas pessoas utilizem o apoio do governo federal e da sociedade
fraude, para distorcer informações. Nós fizemos uma previsão de um lote grande de cestas para o estado do Rio Grande do Sul. A empresa vencedora foi acionada agora com esse desastre e nós emitimos uma ordem de serviço para que ela fornecesse inicialmente 52 mil cestas, dá cerca de 97 mil que nós ainda temos previsto nessa ata de registro de preços. Nós optamos por centralizar inicialmente na unidade armazenadora da Conab em Canoas para facilitar a distribuição. Mas agora teremos alguns pontos descentralizados também no estado para poder chegar mais perto de quem mais precisa, de quem está numa situação mais vulnerável. O MDS também reforça que os pedidos de envio de cestas de alimentos em situações de emergência ou calamidade pública devem ser feitos pela Defesa Civil do estado ou do município. No caso do Rio Grande do Sul, o e-mail para solicitação é o rs.sureg@conab.gov.br. Reportagem Thaísa Dias. O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06 agora. O Ministério Público Eleitoral em Goiás lançou na manhã desta terça-feira o projeto Eleições Equilibradas, que tem como objetivo atuar preventivamente para evitar o uso indevido de programas sociais e da estrutura das administrações municipais para fins eleitorais. Por meio do projeto, os promotores que atuam nas 92 zonas eleitorais do estado são convidados a enviar recomendações para prefeitas e prefeitos, informando sobre o acompanhamento preventivo e destacando as regras estabelecidas pela legislação eleitora. Entre os principais pontos ressaltados estão a proibição da criação de novos benefícios em ano eleitoral e a alteração desmedida e injustificada da base de cadastros, como o objetivo de evitar favorecimento daqueles que têm acesso à máquina pública. O coordenador estadual de apoio aos promotores eleitorais, o promotor de justiça Carlos Alexandre Marques, destacou que o Ministério Público tem o objetivo de que os programas sociais funcionem, mas em conformidade com a legislação para garantir a igualdade na disputa e evitar que sejam usados em benefício de qualquer candidato, partido ou coligação. E o governo goiano anunciou nesta última segunda-feira uma nova funcionalidade no portal Expresso para agendamento de serviços presenciais nas unidades do VaptVupt. A partir de agora, os usuários podem contar com a praticidade de visualizar qual agência oferece a data mais próxima disponível para marcar o atendimento desejado. Basta escolher o serviço e o município e o sistema mostrará a disponibilidade de datas por unidade. Essa modalidade facilita o agendamento para o cidadão, conforme o executivo municipal, mas também distribui melhor os atendimentos, evitando congestionamentos de demandas de agendamento nas unidades mais buscadas. A modalidade foi incluída no portal e no Totem Expresso, distribuído em todas as unidades do VaptVupt, está disponível para agendamento em municípios que contam com mais de uma agência de atendimento, como é o caso de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Lusiânia. Para agendar qualquer serviço, o usuário deve acessar o portal Expresso por meio do endereço eletrônico www.expresso.go.gov.br. E o Brasil avança nos pagamentos digitais. O Pix já é usado em 30% das compras online. Os detalhes nós vamos saber com Milena Abreu. 3 de cada 10 compras realizadas pela internet são pagas via Pix. É o que mostra estudo global realizado por uma empresa especializada em processamento de pagamentos. De acordo com o levantamento, o Brasil tem avançado significativamente nos pagamentos digitais e mais até do que países desenvolvidos. O Pix, por exemplo, já é o segundo meio de pagamento mais popular no país para compras no comércio eletrônico, perdendo apenas para o cartão de crédito. Em relação a 2022, o crescimento do uso do Pix nessas transações no ano passado foi de 49% e projeções apontam para um crescimento da ordem de 27% até 2027, o que significa que o Pix deve se tornar o principal meio de pagamento nas compras online até lá, respondendo por 50% das transações. Ainda de acordo com o estudo, o e-commerce brasileiro ocupa o 10º lugar no ranking mundial e em 2023 transacionou 95 bilhões de dólares. Em 2027, é esperado que essa cifra chegue a 150 bilhões de dólares. Outro dado interessante do estudo é a constatação
de que a participação do dinheiro em espécie como meio de pagamento dos brasileiros caiu de 48% em 2019 para 22% no ano passado. Só para comparação, no Japão, que é um país desenvolvido, 64% dos pagamentos ainda são realizados em dinheiro. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10. E a nova sede do Grêmio deve ser no interior de São Paulo. O clube acerta os últimos detalhes do planejamento para se deslocar e retomar as atividades visando o retorno do calendário, em decisão que deve ser anunciada até hoje. Os treinamentos serão em Atibaia e os jogos como mandante acontecerão no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. Com as enchentes que atingiram Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, o Grêmio, assim como os demais clubes gaúchos, tiveram de paralisar as disputas em competições. A CBF adiou partidas dos times envolvidos até o dia 27 de maio. Embora haja pedidos por paralisação total dos campeonatos, é preciso trabalhar com a ideia de retorno em breve. A cidade de Atibaia é comumente utilizada como estrutura para treinamentos. No ano passado, o mesmo Grêmio ficou em um resort no local, com a estrutura para treinamentos durante uma sequência de 2 jogos longe de casa. De lá, a logística até Bragança Paulista é simples, visto que os municípios estão separados por cerca de 25 quilômetros. E após demitir o técnico Léo Condé, o Vitória se aproxima de um substituto. O rubro-negro fez propostas para contratar Thiago Carpini em São Paulo e Juventude. O profissional está na Europa para acompanhar jogos e tem previsão de retorno ao Brasil nos próximos dias. Carpini gosta do elenco do Vitória e entende que pode fazer um bom trabalho no clube. Na Europa, o treinador acompanhou os treinos do PSG na França e do Real Madrid na Espanha. Carpini, de 39 anos, está sem clube desde que foi demitido pelo São Paulo em abril deste ano. Ele assumiu o time em janeiro, depois de uma sequência de bons resultados com o Água Santa, vice-campeão paulista no ano passado, e Juventude, vice-campeão da Série B também naquele ano. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. E o volume da soja e milho exportado pelo Brasil não cresceu nos próximos primeiros meses do ano pela primeira vez. Segundo o diretor do Canal Rural Paraná, Giovanni Ferreira, a estagnação não se deve à catástrofe no Rio Grande do Sul, mas a menor oferta de grãos causadas pelo clima adverso no norte a sul do país e em todo o ciclo das culturas. Assim, o país enviou para o exterior 43,65 milhões de toneladas no período em 2023 e agora em 2024, 43,87 milhões de toneladas, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior. Andamos de lado entre um ano e outro. A demanda internacional talvez esteja esfriando, mas a oferta reduzida no Brasil é o que faz com que deixemos de crescer nos volumes. A Companhia Nacional de Abastecimento avalia ações para aquisição de feijão e posterior formação de estoque público da leguminosa. A medida começou a ser estudada depois da queda nos preços do grão, segundo o diretor executivo da Política Agrícola, informações da companhia, Silvio Porto. As ações citadas por Porto são os mecanismos de aquisição do governo federal, ou leilões de prêmio para escoamento de produto, além do prêmio equalizador pago ao produtor rural. A Conab é autorizada a acionar esses instrumentos quando os preços de mercado do produto são inferiores aos preços mínimos estabelecidos pela própria companhia, aqueles que cobrem os custos da produção. Para o Paraná, um dos principais produtores de feijão do país, o preço mínimo para o feijão preto é de R$ 159,54 a saca, de 60 quilos até outubro desse ano. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu proibir a cobrança de juros e multas e o corte do fornecimento de energia a imóveis com contas de luz atrasadas em locais afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Aprovada nesta terça-feira, a medida determina que clientes em municípios com decreto de calamidade declarado terão prazo de até 90 dias para quitar os seus débitos. As distribuidoras também não poderão cobrar juros e multas pelo atraso. Já os outros consumidores que não estejam em locais em que haja decreto de calamidade declarado, o prazo será ampliado para 30 dias. Hoje, quando há atraso no pagamento da fatura, a distribuidora pode cortar a energia desde que comunique o consumidor por escrito 15 dias antes. A agência não descarta a possibilidade de perdão das dívidas, mas destaca que isso depende de uma política pública definida pelo Ministério de Minas e Energia. No caso das casas destruídas pelas chuvas, a ANEEL vai desobrigar a distribuidora local de religar ou manter o fornecimento
fornecimento de energia, suspendendo os contratos. Esse é um dos pleitos das distribuidoras, que em situações normais têm a obrigação de deslocar equipes para religar os imóveis. A agência também deu prazo de 6 meses para que os consumidores que perderiam o benefício da tarifa social possam regularizar a sua situação. Dessa forma, a distribuidora não poderá mudar a situação cadastral dos seus clientes. E o Hospital de Campanha começa a funcionar em Porto Alegre. As informações você confere com Bruno Moreira. Começou a funcionar na noite desta terça-feira o Hospital de Campanha de Porto Alegre, montado pelo Ministério da Saúde para o atendimento da população vítima das enchentes na capital do Rio Grande do Sul. A unidade conta com 6 médicos, 3 enfermeiros e 8 técnicos e tem capacidade para 200 atendimentos diários. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, destacou a localização e a agilidade na montagem da estrutura que chegou à cidade na segunda-feira. Em 24 horas já conseguimos realizar a montagem. É um equipamento importante porque está na área da cidade que foi mais afetada, a zona norte de Porto Alegre. Essa região aqui tem uma concentração importante de abrigos. Esse hospital de campanha, ele vai trabalhar com equipes da Força Nacional do SUS, de médicos, de enfermeiros. É um hospital que tem capacidade para o atendimento de pessoas, para realizar medicações a partir da avaliação dessa equipe de profissionais de saúde. O secretário também ressaltou a importância da atuação da Força Nacional do SUS e do Grupo Hospitalar Conceição em outros hospitais de campanha no estado. É um reforço fundamental que vem a se somar ao Hospital de Campanha de Canoas, Hospital de Campanha que vai ser instalado em São Leopoldo, e com o 4º Hospital de Campanha chegaremos então a esse reforço necessário para os atendimentos da população do Rio Grande do Sul. Outra estrutura ainda será instalada pelo Ministério da Saúde em uma cidade a ser definida. Entre os dias 5 e 13 de maio, foram realizados quase 1.800 atendimentos pela Força Nacional do SUS. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. 7h17, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, o governo flexibiliza regras para a produção de alimentos no Rio Grande do Sul. E a saúde alerta para a disseminação da febre Ouro-Post no país. E claro, também espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo, como sempre, em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 15 de maio, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que o governo irá instalar uma autoridade federal no Rio Grande do Sul até o fim da calamidade que atinge o estado desde o dia 29 de abril. A possibilidade de se criar a autoridade federal no Rio Grande do Sul foi sinalizada na segunda-feira durante a reunião ministerial do presidente Lula. O objetivo é ter um coordenador do governo federal na ajuda aos trabalhos de reconstrução do estado, representando o presidente neste processo. No entanto, ainda não há mais informações sobre como essa autoridade irá funcionar. Segundo o ministro, o nome da pessoa que vai assumir o posto será anunciado nesta quarta-feira pelo presidente Lula. Volney Wolff, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, é um dos cotados para assumir o papel de representante do governo federal no estado. Outro nome forte para o posto é do diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Edgar Preto. E dados divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde mostram que os casos da febre Ouro-Post estão se espalhando pelo Brasil. O país contabiliza nesse momento 5.102 casos da doença, sendo 2.947 no Amazonas e 1.528 em Rondônia. Os demais casos foram registrados ou estão em investigação na Bahia, Acre, Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, Piauí, Roraima, Santa Catarina, Amapá, Maranhão e Paraná. Os dados foram atualizados até o dia 15 de março. A maioria dos casos da febre Ouro-Post no país foi diagnosticada em pessoas com idade entre 20 e 29 anos. As demais faixas etárias mais afetadas pela doença são de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 10 a 19 anos. E mais de 8 bilhões de reais estão parados em bancos, esquecidos pelos brasileiros. A matéria é com Humberto Ferretti.
Pouco mais de 8 bilhões de reais estão parados nos bancos ou até em financeiras cooperativas e grupos de consórcio, esquecidos pelos brasileiros. Ao todo, os donos de cerca de 44 milhões de CPFs e CNPJs têm algum dinheiro para ser sacado. Na maior parte dos casos, os valores são pequenos, abaixo de R$10. É gente, por exemplo, que deixou de movimentar uma conta, achou que ela estava zerada ou encerrada e nem sabe que tem esse dinheiro. Porém, cerca de 900 mil brasileiros esqueceram de sacar mais de R$1.000. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Para saber se tem algum dinheiro esquecido que pode ser sacado e entender como fazer o resgate, o cidadão deve acessar o site valoresareceber.bcb de Banco Central do Brasil.gov.br. valoresareceber.bcb.gov.br. Desde que o serviço foi criado no começo de 2022, os brasileiros já sacaram mais de 6,5 bilhões de reais que estavam parados. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31. E a Polícia Civil de Goiás prendeu uma dupla suspeita de alugar carros de locadora e não devolver. A prisão em flagrante dos indivíduos de 47 e 36 anos aconteceu na segunda-feira em Abadia de Goiás. Equipes da delegacia do município apuraram que os suspeitos praticavam os crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica tentado. Um deles, inclusive, tinha mandado de prisão preventiva em aberto por roubo no Pará. As investigações apontaram uma associação criminosa dedicada à apropriação indevida de veículos de locadoras, ou seja, o grupo utilizava documentos falsos para lavrar procurações em cartórios e comarcas de Guapó e Abadia de Goiás e depois alugava carros nas locadoras, mas não os devolvia. Segundo a corporação, o crime ocorreu em pelo menos 3 locações de veículos com o mesmo modus operandi. Os policiais prenderam a dupla em flagrante no interior do cartório de Abadia de Goiás. Eles estavam com documentos falsos e tentavam lavrar uma procuração pública. A corporação ainda realizou diligências em Goiânia e Aparecida de Goiânia e conseguiu recuperar um dos veículos. Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados. A polícia não informou sobre os outros possíveis envolvidos, apesar de falar em associação criminosa. E o motorista de transporte por aplicativo de 50 anos foi preso no fim da noite desta segunda-feira na BR-060 em Goiânia, com cerca de 25 mil comprimidos de anfetamina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, tudo começou quando agentes deram ordem de parada para fiscalizar um Toyota Etios e o condutor não atendeu. Em seguida, o motorista de aplicativo fugiu em alta velocidade, colocando usuários da via em perigo. Após o acompanhamento tático por cerca de 2 quilômetros, os policiais conseguiram abordar o veículo. No automóvel foram encontrados cerca de 25 mil comprimidos de anfetaminas, conhecidos popularmente como rebite, distribuídos em caixas e sacos plásticos no porta-malas do carro. O motorista de aplicativo alegou que não sabia o que estava transportando. Informou ainda que foi contratado por R$500 para fazer o transporte até Goiânia. Ele, o carro e a droga foram encaminhados para a central de flagrantes em Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h33 e terminou a invencibilidade do Atlético Mineiro sob o comando de Gabriel Milito. O Galo foi derrotado pelo Peñarol por 2-0 na noite desta terça-feira no Campeón del Siglo, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. Os gols saíram após rebotes em cobranças de faltas de Léo Fernandes. Lucas Hernandes e Max Silveira marcaram os gols. O Atlético segue líder do Grupo G com 12 pontos, já classificado às oitavas, ao menos na segunda colocação. O Peñarol foi a 9 pontos na segunda colocação. Atlético e Peñarol encerram a fase de grupos da Libertadores no próximo dia 28, uma terça-feira. O Galo recebe o Caracas às 19 horas, horário de Brasília, na Arena MRV. O empate garante a primeira colocação do grupo, independentemente de outros resultados. O Peñarol também joga em casa às 19 horas, enfrenta o Rosário no Campeón del Siglo. E se no Campeonato Brasileiro o Corinthians não vai bem nas Copas, a Fiel tem torcida bem mais motivos para festejar. Nessa terça-feira a equipe jogou bem, goleou o Argentino Júnior por 4-0 pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana na Neoquímica Arena. A vitória foi encaminhada no primeiro tempo. Yuri Alberto marcou 2 vezes e o Wesley também anotou dele. Nos acréscimos do segundo tempo, Fausto Vera também balançou a rede. Com o resultado, o Corinthians foi a 10 pontos, um a menos que o Racing do Uruguai.
As equipes se enfrentam no dia 28 de maio na Neoquímica Arena, valendo a liderança do grupo. O primeiro passa direto e o segundo faz uma repescagem contra um dos terceiros colocados na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Já o Argentinos Júnior permanece com 6 pontos e assim não tem mais chance de classificação. O Corinthians agora volta a campo no próximo domingo contra o Botafogo às 16 horas em Itaquera, pelo Brasileirão. Já o Argentinos Júnior encara o Racing na próxima semana pelo Campeonato Argentino. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h35. O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou uma flexibilização nas regras de produção de alimentos de origem animal no Rio Grande do Sul. O mapa autorizou de forma excepcional que estabelecimentos do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal no Rio Grande do Sul processem matérias-primas provenientes de estabelecimentos com outros selos de inspeção. A medida, segundo o governo, tem o objetivo de apoiar o setor que enfrenta perdas econômicas significativas devido à calamidade pública em diversos municípios e garantir a continuidade do fornecimento de alimentos à população. A autorização permite que animais abatidos em serviço de inspeção municipal que não fazem parte do SISB-POA sejam processados em unidades que integram o sistema e recebam a rotulagem como selo do SISB. Os fornecedores de matérias-primas devem manter condições higiênico-sanitárias adequadas e realizar a inspeção ante e post-mortem, conforme os critérios do decreto número 9.013. Os estabelecimentos processadores, por sua vez, devem garantir o controle do recebimento da matéria-prima, rastreabilidade e produção. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o ministro da Agricultura e da Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que o governo está comprometido em apoiar o Rio Grande do Sul, embora ainda seja difícil quantificar os prejuízos. 7h37, ainda falando do Rio Grande do Sul, as chuvas e enchentes naquele estado podem impactar significativamente a produção de grãos pelo país. Os detalhes a gente vai conferir agora com Diego Brião. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, projeta uma diminuição na atual safra de grãos a partir das chuvas e enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul. No entanto, o órgão destaca que não é possível dimensionar ainda as perdas, porque os níveis das águas estão elevados na região, além de haver dificuldade de acesso às propriedades. A área semeada para soja na safra 2023-2024 teve um ajuste a partir da identificação de novas áreas de cultivo nos estados do Maranhão, Goiás, Pará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O mesmo foi verificado para o milho segunda safra. O presidente da Conab, Edgar Preto, detalha a 8ª projeção sobre a safra divulgada na terça-feira. A estimativa de produção de grãos da safra 2023-24 é de 295,45 milhões de toneladas, o que indica uma queda de 7,6% comparado com a safra do ano passado. A estimativa de área plantada é de 79,12 milhões de hectares. Se mantém estável também comparado com a última safra, um pequeno aumento de 0,7%. Edgar Preto também explica a situação da produção de arroz. Nós temos no Brasil uma concentração grande da produção de arroz no Rio Grande do Sul, é 74% de tudo que nós produzimos no Brasil está concentrado no Rio Grande do Sul, e a estimativa de produção desse 8º levantamento de safra no Brasil é de 10,5 milhões de toneladas, um aumento de 4,6% em comparação com a safra passada. Uma área plantada de 1,57 milhões de hectares, também um aumento de 6,4% comparado com o ano passado. Também, segundo informa a Conab, no caso das culturas de inverno, a semeadura do trigo já teve início nos estados do Centro-Oeste e Sudeste e no Paraná. No Rio Grande do Sul, por conta das volumosas chuvas que vêm caindo no estado, o plantio da cultura deverá iniciar com um certo atraso nas regiões mais quentes do estado, como do Alto Uruguai e na região das Missões, ou seja, no norte e noroeste, respectivamente, que são também as zonas responsáveis pelo maior plantio da cultura. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.